Sejam bem-vindos à reunião de estudos do GEDMA. Texto discutido: Uma teoria sobre o capitalismo global de William Robson. Investimento estrangeiro direto, o segundo dos fluxos comerciais e o último da cultura globalizada que se transforma também, né? Então, vamos falar de uma coisa mais empírica. O autor, ele levanta os dados da globalização econômica referente ao crescimento do investimento estrangeiro direto, do comércio internacional e da produção mundial. Ele diz que o processo de globalização é impulsionado pela transnacionalização da produção, dos sistemas produtivos e da propriedade do capital, que conduz ao surgimento de uma burguesia transnacional. Ele diz que vai se deter durante esse item as relações de produção que sustentam as relações de mercado e as relações sociais que impulsionam as relações de produção. Podemos passar, Rony. Sobre o investimento estrangeiro direto, ele diz que é uma componente essencial para o surgimento do capital transnacional. E esse investimento estrangeiro direto, ele cresce desde os anos 60. Ele transnacionaliza a produção, mas a produção nacional é bem maior do que o investimento estrangeiro direto. E as subcontratações não são contabilizadas nesse investimento. O comércio e o investimento estrangeiro são os mecanismos mais importantes da globalização e da integração transnacional. Podemos ir. Vamos? Rony? Então, esse gráfico aqui são dados que vai mostrar bem essa realidade, né? Ele vai mostrar que desde 86, aí em cima vocês veem os anos, né? A taxa de crescimento do investimento direto estrangeiro, comércio mundial e a produção mundial. Vocês vão ver que essas componentes aí que fazem parte, como a entrada do investimento direto, a saída, as exportações mundiais, embaixo do gráfico está as vendas de filiais estrangeiras, os ativos das filiais estrangeiras, o PIB mundial e a formação de capital fixo. Vocês vão perceber vem crescendo muito intensamente os investimento estrangeiro direto. São essas duas primeiras colunas, a parte primeira aí do gráfico. Ele cresceu muito mais do que o PIB mundial, por exemplo, que é quase a última coluna, a penúltima, e do que todos os outros componentes. É isso que ele chama atenção no texto, né? É muito forte o crescimento do investimento estrangeiro direto. E ele chama atenção que nesse investimento estrangeiro direto não está contabilizado várias partes, por exemplo, da globalização financeira, as subcontratações. Então, mesmo assim, aí por detrás, tem muita coisa que não está dentro dessa componente, mas ela é fortemente crescente. Né? Aí, no final, no gráfico ainda, os três últimos itens, aquele gráfico anterior, por favor, Rony, ele separa não por 4 anos, como estava na sequência, estava de 86 a 90, de 91 a 95, 95. Aí no final ele separa desse verde para frente, é anual. Olha, 98, 99, aí 2000 tem uma pequena queda aí, mas 98 e 99 são bem crescentes, são bem fortes. Pronto, podemos continuar. Esse outro gráfico aqui, ele colocou em termos de valores mesmo, né? As entradas mundiais do investimento estrangeiro direto. E aí, dá para perceber que 82, 90, 97 era crescente. Aqui embaixo tem B bilhões, 57, 200 bilhões, 300 bilhões. E aqui, quando chega em 99, que faz
essa curva ascendente, aí passa para trilhões. Aí você sai de bilhões e vai para trilhões. E aí você vê que ela é uma crescente, e depois de 107 trilhões para 127, isso em 2000. E agora, que nós estamos em 2020, né? Não tem esses dados, os dados do livro são até 2000, mas eu imagino que de 2000 para 2020, isso deve estar, assim, uma coisa muito, muito alta, muito elevada. Podemos seguir. Esse gráfico que eu coloquei só para vocês verem que até 98 era crescente, de 82, mas não era uma curva tão forte como aquela do anterior. Não tinha aquela subida de repente, né? De um ano para o outro. Podemos ir. Podemos seguir. Próximo, isso. Aí ele vem falar que o capitalismo global é como um cassino global. Cada um fica buscando aí sua parte, né? E daí eu achei essa imagem no Google e é bem interessante. Aqui tem o crédito agrícola, bem embaixo. Aqui em cima está escrito defesa, né? Aí tem alguns nomes, a Merkel, né? Essa busca aí quase louca, né? Frenética dos estados, dos mais potentes, atrás dos investimentos financeiros, atrás do pedaço maior, né? De recursos. Podemos passar. E aqui são os dados da globalização financeira, que não estão naquela componente do investimento estrangeiro direto, que é bem crescente também, né? A diferença é grande, aí nós temos 10 anos, uma década, 80 e 90, e enquanto em 80 se falava em bilhões, em 90 a gente tem trilhões de dólares, né? Com exceção dos títulos internacionais, e aqui eu coloquei o percentual de crescimento. O que mais cresceu foi os empréstimos bancários internacionais, né? 2.000%. Depois vem o volume das transações financeiras, depois o mercado de títulos e o último, os títulos internacionais, né? Mas aqui já é 93 a 98. Podemos ir. Que é o outro item. Um outro item que ele vai falar, que são os fluxos comerciais globais. É um outro item que ele considera muito importante na globalização, né? E aqui esse gráfico, ele mostra o crescimento do comércio e a produção mundial, né? Ele observa que o crescimento do comércio mundial é muito maior, que são essas colunas em amarelo, do que a produção mundial, o PIB mundial. Então, isso mostra que há um crescimento das transações financeiras, da transnacionalização e em relação à produção mundial, né? O crescimento do comércio é muito maior do que a produção em si, porque ele diz que há muito comércio fora das fronteiras de um país. O comércio, ele é sem fronteiras, né? Ele é muito maior do que se produz internamente. Podemos ir. A não ser que tenha algum dado, mas aqui também são outros dados que ele analisa para mostrar exatamente a mesma coisa, né? O valor das exportações e o volume das exportações são maiores do que a produção de mercadorias mundial e o PIB real. O PIB e a produção real são esses rasteiros que estão quase na base do gráfico, enquanto que as exportações e o volume
O volume é essa linha lilás lá em cima e o valor das exportações a linha de amarelo. Então, esses dados são bem maiores do que a produção de mercadorias e do que o PIB real. Uma exportação maior de serviços e mercadorias do que a produção interna dos países. E, de acordo com ele, a gente tem uma noção, quem trabalha com comércio mundial e quem observa, que existe, você compra na internet, você sabe que você pode importar, que há uma concorrência plena das empresas, mas isso não é real. Isso é só um princípio que, como se as lojas concorressem, as indústrias de forma igual. Isso não é verdade. As condições são desiguais, né? As condições de comércio, de negociação. Porque ele diz que o que acontece com as empresas transnacionais, elas fazem acordo de colaboração, comércio associado e subcontratação, que é muito significativo, essa parte da subcontratação. E o que acontece entre a empresa são trocas de bens e serviços em diferentes subsidiárias. E o volume maior do comércio mundial é feito por esses dois itens aí, o B e o C, que eles são onde ocorre as condições desiguais ou transação planejada. Esse gráficozinho de baixo mostra aí 1/3 só do comércio mundial é feito sob condições iguais. Os outros 2/3 são feitos em condições desiguais, que é isso que o Galto está chamando a atenção, da subcontratação, né? Ele dá o exemplo de uma loja de costura, que pode contratar no Caribe, porque, nesse caso, eles vão sempre procurar vantagens e eles procuram muito a subcontratação de países aqui como os países de uma economia mais fragilizada, como é o caso do Brasil, porque eles sabem que vão encontrar leis trabalhistas mais favoráveis, salários mais baixos. Então, eles vão procurar essas subcontratações de serviços para poder ter mais lucro, para poder obter vantagem, ou de matéria-prima, ou de mão de obra, de alguma coisa. Não vai subcontratar se não for para ganhar. Podemos seguir. E aqui, olha, ele mostra essas empresas, o percentual delas em 91. Em 91, nós estamos em 2020. Essas empresas aí, a 3M, Boeing, tal, Coca-Cola, esse dado numérico é o percentual da receita que elas já obtinham esse percentual de receita, da receita total delas, em 91, no exterior, né? Muitas delas empregavam metade da força de trabalho nos países estrangeiros, exatamente através da terceirização, da subcontratação, do comércio intraempresa, para obter vantagem. E esses dados aparecem, se a receita é gerada no Brasil, do trabalho feito, é como se essa empresa fosse brasileira. E aí, esses dados ficam, na realidade, eles não são, porque eles vão para lá. O lucro ele é exportado, uma parte que acho que dá despesas, mas aí fica contabilizado como se fosse feito aqui, e na verdade não é. Então, além disso, eles desagregam e classificam as cadeias do conjunto como dados nacionais, e na realidade não são. Podemos seguir. Aí ele trata do item da cultura, né? Cultura capitalista global e estrutura social transnacional. Ele defende que a integração dos povos nas estruturas sociais globais e na vida social
implica uma transmissão de cultura universal e um quociente mínimo de símbolos compartilhados. Até porque, se não houvesse esse compartilhamento de símbolos, era quase impossível ter um entrosamento a nível global, né? E os seres humanos interagem através da cultura, compartilhando símbolos. Os agentes são a chave do sistema global, né? São os atores e a chave do sistema global. E a cultura global tem uma contribuição importante a ser dada aos estudos transnacionais. Então, se você vai estudar sobre a globalização, sobre o comércio mundial, é preciso também ver a participação da cultura, porque senão fica só dados e os dados não vai explicar muito o que está mudando em termos de seres humanos, em termos de pensamento humano. Podemos seguir. E aí ele diz que na literatura há pouco acordo sobre a globalização e como conceber a cultura, mas tem 3 teses principais. A da homogeneização, que destaca uma convergência, como está mostrando essas 2 figuras embaixo, entra pelo funil e sai todo mundo igual, uniformizado, sem pensar diferente, tudo querendo comer McDonald's. Tem a da hibridação, outra tese, que diz que surge variantes culturas híbridas por causa do contato, né? Há um hibridismo, a mistura, que ninguém perde tudo, mas se juntam as matrizes culturais e se modificam, mas não sai assim como mostra as figuras. E tem a outra tese, que é da polarização ou choque de culturas, que tem nas figurinhas do próximo slide. Bora ver, Rônia? Aí, o hibridismo cultural, onde há uma mistura, como mostra essas 2 figuras de cima. Essas figuras eu não deu tempo de eu colocar aí, mas eu peguei no Google Imagens. E a polarização. Aqui é uma polarização ideológica, mas eu achei interessante colocar também, porque também tem cultura aí por trás desse Lula livre e o pessoal do Pato Amarelo, e aqui é o Trump, né, empurrando o resto, que não é americano, e aqui o muro que separa o México e os Estados Unidos, né? Então, a polarização e o choque de culturas. Bora seguir. Ele diz, o autor, que existem abordagens que idealizam a cultura e defendem como sendo um movimento estruturalmente independente, determinante do processo de globalização, pode ser analisado separadamente da economia, porque não há um determinismo econômico, e minimiza as relações materiais de dominação e subordinação da globalização. E tem a abordagem dialética, que defende que os domínios materiais e culturais são interativos, exercem uma determinação na medida em que as estruturas sociais moldam e são modelados por agentes e processos culturais. Mesmo quando a cultura é autônoma, não deve ser entendida como um reino independente. O consumo não é uma variável independente e a estrutura de produção precede e molda o consumo. Sabemos isso. Ele diz também que os padrões de consumo são menos o resultado de uma soma total de liberdades de escolha. A gente precisa considerar o papel que a publicidade e o marketing fazem, né, nas nossas mentes, para consumir e formar status. As elites globais em cada país compartilham cada vez mais seus estilos de vida, e o pensamento de Pierre Bourdieu ele cai bem aqui quando
ele defende que tem um capital cultural, que os estilos de vida e comportamentos relacionados reforçam a dominação de classe. Aí do lado tem umas charges e tem uma imagem, né, que para a gente refletir um pouco sobre isso, essas marcas que estão em todo canto ao mesmo tempo, né, Coca-Cola, Nokia e tal, e o que procuram colocar na nossa mente sobre quem é bem-sucedido, quem é fracassado, que a gente precisa de um iPhone, um iPod novo, porque tem mais funções. E aí o capitalista acha isso muito interessante, porque aí é quando ele lucra mais. Essas questões que a gente sabe, podemos seguir. E aí ele traz aí, ele acha que há um impacto muito forte, né, da cultura do capitalismo global. Ele cita Habermas, que fala de uma colonização da vida mundial, cita Harvey, dizendo que houve nessa questão da compressão do espaço-tempo. O espaço e o tempo são cada vez mais aniquilados pelas mudanças, aquilo que o Dalton estava falando, dos transportes, da tecnologia, né? Que existem muitas... houve uma evolução, uma transformação muito grande nesse sentido. Evolução, não sei, mas transformação. E a abertura das economias e sociedades e a intensificação da migração transnacional quebra essas barreiras de espaço e tempo, integrando o que se chama aldeia global, produzindo novas formas de pensar, né, consciência. A estrutura social mundial está mudando profunda e radicalmente, está emergindo uma verdadeira estrutura social transnacional, na qual a classe capitalista transnacional e o Estado transnacional são as dimensões chaves desse processo. Podemos ir? E aí, terminamos. Estamos aqui para conversar, se ainda dá tempo. E vamos ver o que vocês acharam, o que vocês querem saber, o que vocês entenderam. E ao Glauton pelo esforço competente da leitura, eu acho que fizeram muito boas leituras do texto. E a gente pode abrir agora, então, para conversar sobre isso, né? Sobre o texto em si e essas questões e dúvidas que possam ter aparecido. Aí quem se inscreve, quem quiser se inscrever, a gente podia usar o chat para isso. Já vi aqui que a Adonis já se inscreveu e Régia também. Adonis, contigo. Alguém se inscreveu antes dele? Não, né? Não. Então, Adonis. Estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, sobre a leitura do Glauco, da Ioná, né?